Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço. E eu vou me reportar aquele período em que o Virgulino se encontrava em Sergipe, no estado de Sergipe, né? E ele foi para para Angicos, fazenda Angicos. Então, ele estava lá em Angicos e aguardando pelos grupos, porque ele estava ali, como sempre, ele organizava-se e organizava os grupos, e ele queria dizer alguma coisa, ninguém sabe exatamente o que, mas ele queria dizer alguma coisa que ele ia juntar os grupos, né? E então, vamos verificar como é que foi aquele último dia, do dia entre 27, né, a madrugada de 28 de julho do ano de 1938. O Virgulino encontrava-se ali em Angico. Ele estava num lugar entre alguns outros grupos, né, que ele havia chamado para dizer alguma coisa. E ele estava numa barraca lá no lugar dele, né, com a Maria e o Luiz de Pedro, né? E os outros cangaceiros estavam assim a uma distância cada barraca distava mais ou menos 20 metros, 15 metros, 10 metros, 30 metros, mais ou menos isso aí. Um lugar horrível, um lugar de penhascos, de muitas pedras, de vegetação espinhosa, e também havia um riacho, um riacho temporário, né? Havia chovido da madrugada do dia 27 para o dia 28 de julho, né? E os cangaceiros estavam ali. Então, logo cedo, o Amoroso sai, que era o cangaceiro. O Amoroso sai para ir buscar água para fazer o café, e a Maria também se distancia do Virgulino, que estavam lá mais abaixo, né, do local, ali em Angico, mas, conforme eu falei, uma distância de 30 metros, 15, 40. Ele estava lá abaixo, o Virgulino, a Maria e o Luiz Pedro, né? Então, o Amoroso foi pegar água para fazer o café. A Maria também se afasta junto do Virgulino e do Luiz Pedro e vai pegar uma bacia de água, uma bacia de queijo reino com água. E nesse íntere, aí os policiais chegam de supetão, de repente os policiais chegam, e o Amoroso um dos soldados vai disparar o tiro contra o Amoroso, não pega o tiro. Depois dispara mais uma vez, também não pega. O Amoroso corre e ali começa aquele tumulto, começa o corre, e o fumaceiro, e vai bala de um lado, do lado das polícias, que eles atacaram, cercaram por os lugares que eram de possível acesso. Nem todos os lugares davam acesso, né, a chegar até os cangaceiros, mas enfim, o Amoroso corre, a Maria também, que ia pegar essa água, foi alvejada nas costas, mas ela levanta-se. Quando ela se levanta, sai de lá, digamos, do lugar que estavam o Virgulino, o Luiz Pedro e a Maria. O Luiz Pedro corre e passa bem junto da Maria, próximo da Maria. Ela grita: compadre, socorre que vão matar o Virgulino. Vejam, o Luiz Pedro, quando ele corre, né, ele já tem atirado no Virgulino. Por quê? Porque havia um pacto de vida e morte entre os dois. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque o Luiz Pedro passa bem próximo a Maria e ela grita, e ela fala e pede, mas o Luiz Pedro corre e vai embora. Ele não atira em ninguém, ele saiu por ali e se livra do tiroteio, né? Ocorre que o Luiz Pedro, ele
vai retornar. Quando ele vai retornar para certificar se o Virgulino havia morrido realmente com o tiro que ele disparou na parte frontoparietal, né? Foi o primeiro tiro que o Virgulino levou, né? Aí ele não consegue chegar ao local de onde ele saiu, o Luiz Pedro. Aí ele é alvejado pelo Mané Velho, e o Mané Velho rouba as coisas, carrega, né, os embornar, o ouro, o dinheiro que ele tinha ali naquele embornar, e então continua ali o tiroteio. É quando o Panta de Godói já tinha passado pela Maria, já tinha cortado a cabeça dela, né? E ele vai descendo ali onde tem aquelas pedras, tem as caraibeiras, aí ele vai e lá na frente, bem à frente, já num lugar que não tinha saída, ele vai, encontra um homem, uma pessoa, um cangaceiro, né? Se batendo, debatendo sobre a pedra, assim, querendo, nos espasmos, né? Para morrer, mas não havia morrido ainda com o primeiro tiro, que foi o Luiz Pedro que deu. Aí ele batendo-se assim, de costa para a pedra, e o Panta de Godói dá outro tiro na parte frontoparietal, quer dizer, foram 2 tiros. O primeiro tiro do Luiz Pedro, que ao invés foi o Luiz Pedro, e o segundo tiro foi o Panta de Godói. Aí o Lampião, ali ele termina de morrer. Ele morreria de toda forma com aquele primeiro tiro, ele não se levantaria não. Mas o Luiz Pedro queria, quando ele volta para certificar se realmente ele havia matado o Virgulino mesmo, porque ele queria se livrar do Luiz Pedro, e a outra hipótese é que eles tinham um pacto amoroso e que morreriam juntos, né? O meu entendimento é que ele queria se livrar do Virgulino. O Luiz Pedro queria se livrar do Virgulino, que devia ser uma cola atrás do Luiz Pedro. O Luiz Pedro não queria mais, e então só se contentava de saber que ele havia realmente morrido, retornando para o lugar, mas não houve esse tempo, né? E então, quando o Panta de Godói dá o tiro de misericórdia na cabeça do Virgulino, aí chega o Santo, e diz: você matou o Virgulino. Esse é o Lampião, né? Era exatamente isso que os policiais queriam, gente. Por quê? Muita gente ficou na dúvida. O Virgulino, ele ia para outro estado, ele ia fazer a vida, comprar fazendas, ele tinha muito dinheiro, ele ia comprar fazenda, gado, ia reconstituir a vida, né? Com a mulher, com a Maria ou outra qualquer, como fosse, né? Ali ele não tinha muito interesse na Maria, né? Ele tinha mais interesse no Luiz Pedro. Mas o que acontece? O Virgulino não tinha mais condição de enfrentar determinadas situações, porque ele já estava cansado, já estava numa situação física péssima, né? E então ele jamais iria, mesmo com o dinheiro que ele tinha, segundo as pessoas dizem, que ele tinha dinheiro para comprar fazenda, para comprar gado, para comprar, constituir uma família com filhos e tudo, gente, impossível. Se o Nordeste estava ruim para o Virgulino, né, os sertões, que ele era um bandido, ele era bandido, assim, da rural. Então, gente, ele não refaria a sua vida, ele não iria constituir uma família nos moldes das famílias, dentro de um padrão social, porque Virgulino, ele tinha problemas comportamentais, a personalidade dele era de um psicopata. Então, ele jamais conseguiria sair do mundo do crime, para onde ele fosse ele para o Sudeste, né? Fosse para São Paulo, fosse para o Sul, fosse para qualquer outro lugar do país, fosse para o exterior, ele não teria conserto para Lampião, porque o psicopata, ele é psicopata, o sistema límbico dele não funcionava, ele matava sempre com resquícios de muita perversidade, e ele jamais, o Virgulino, o Lampião, jamais ele mudaria
a sua forma de ser, as suas maneiras de praticar os crimes, os atos dele. Então, o que eu entendo é que o Virgulino teve o seu fim ali, no dia 28 de julho do ano de 1938, e até porque os policiais, depois disso, depois desse fato, eu tenho um livro onde fala que gente da nossa família foi lá, verificou que o Virgulino tinha sido morto, e como eles eram policiais, eles eram das Forças Volantes de Nazaré do Pico, de Pernambuco, eles jamais, os nazarenos jamais sossegariam e deixariam o Virgulino viver esse mundo que as pessoas construíram somente na mente. Eles não deixariam, porque o Virgulino deixou dívida pesada social, matou muita gente, roubou demais, e ele não trabalharia. Virgulino jamais iria trabalhar para manter a vida, nem sendo rico com fazenda, com essas coisas. Ele não deixaria de praticar os mesmos crimes. Portanto, é isso que eu penso do Virgulino, e eu tenho certeza absoluta que o fim do Virgulino foi ali, Angico, né? E foi justamente quem liquidou, entre aspas, quem deu o tiro, o primeiro tiro foi o Luiz Pedro, que eles tinham um romance amoroso, viviam ali, certo? Mesmo tendo a Maria, mas o Virgulino, ele tinha as suas, digamos assim, ele era uma pessoa que ele tinha a parte dele, bissexual, e ele vivia com o Luiz Pedro. Luiz Pedro queria se livrar do Virgulino, foi ele quem deu o primeiro tiro. A arma do Virgulino ficou lá no cantinho, encostada, segundo Panta de Godói, segundo o Durval, e que viram depois a arma do Virgulino e disseram que não saiu uma balinha sequer dessa arma. Portanto, Virgulino concedeu o direito de ser morto pelo Luiz Pedro. E Luiz Pedro também teve o seu final ali, e então acabou o cangaço lampiônico dessa forma.